Bom dia aos meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos mais uma vez. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem para que nós possamos fazer mais uma breve oração para iniciarmos então a leitura da Palavra Santa de Deus. Querido Senhor, muito obrigado por aqui estarmos mais uma vez, Senhor, nessa madrugada. Estamos aos teus pés, Senhor, porque cremos que o Senhor é a fonte da vida. Pedimos a renovação de vida para nós, Senhor. Pedimos que o Senhor nos habilite a compreender a tua palavra. Que o Senhor nos encha do Espírito, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, entender, crer e viver, Pai, as tuas palavras. Por favor, Senhor, que a promessa de João 6,63, Pai, que a tua palavra é Espírito e vida se cumpra para nós nesta manhã e que possamos, Senhor Deus, partilhar o pão da vida com todos aqueles que se achegarem a Ti. Por favor, Senhor, ajuda-nos e enche-nos do Espírito. Mais uma vez eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesta manhã nós vamos ter essa meditação, esse estudo sobre as folhas da árvore da vida. E eu acredito que para nós seja um momento bastante especial para que nós possamos crer e possamos entender a necessidade de estarmos cheios desta vida que Deus propõe para nós, que é a sua própria palavra. Estive pensando a respeito de algo para meditarmos. E sabemos que nenhum outro assunto vai ser melhor do que a justiça de Cristo. Mas a justiça de Cristo para nós, ela é um tema tão completo que ela mostra para nós que a palavra de Deus, ela vai agir de tal forma em nossa vida que realmente nós vamos viver como Cristo vivia, e isso significa viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor, né? Então eu gostaria de iniciar esse estudo nesta manhã falando a respeito da importância de nós crermos na palavra. Diversos momentos da minha vida cristã, essa jornada trilhada com o Senhor, a palavra foi bastante crucial para mim. Então, eu gostaria de iniciar contando um pequeno relato de um momento que nós estávamos passando enquanto estávamos frequentando uma determinada igreja adventista. Então, estávamos estudando a palavra, aprendendo algumas coisas importantes. E em um determinado momento eu tive um sonho numa noite, e nesse sonho eu me via na casa da minha sogra, tá? Estávamos numa reunião entre mulheres, e eu estava com uma roupinha assim que me lembro até hoje, a roupa que eu estava no sonho com uma camisa branca, uma saia preta assim, na bordinha tinha umas flores branquinhas assim. E eu lembro que nós estamos vendo assim, a hora que iniciou o sonho, já era fim da reunião, e eu estava me despedindo das mulheres no portão da casa da minha sogra. Curiosamente, quando eu me dirigia para o portão, no lado direito, na grama, tinha uma água assim de um tom lilás, meio brilhante assim, e a hora que eu passei por ali para conduzir as irmãs pelo portão, aquela água, como se ela se mexesse, teve um movimento naquela água. Eu achei aquilo curioso, mas não parei, me despedi das irmãs e tal, e quando eu voltei, eu olhei para aquela, parecia um pequeno laguinho, uma coisinha assim, levantou-se dali e era um anjo. E esse anjo, ele se apresenta e diz assim: vim para trazer uma mensagem e digo para vocês que não desviem da fé. Não desviem da fé, não desviem da fé. Porque não há nada oculto que não seja revelado. E eu lembro que ele citou esse verso no sonho e ele citou um outro verso também. Que eu não consigo me recordar, mas eram 2 versos da Bíblia que ele citou para mim. E aí eu fiquei surpresa com aquele momento que eu vi no sonho, e me acordei na madrugada e fui orar. E clamei muito ao Senhor, porque não há nada oculto que não seja revelado, não desviem da fé. São 2 frases muito importantes, né? O meu filho na época tinha uns 3, 4 anos, acho que uns 4 aninhos mais ou menos. Nós tínhamos acabado de sair de uma igreja que era uma igreja de médio porte para uma igreja pequenininha, onde nós estaríamos ajudando, e
compartilhando a palavra, fazendo trabalho missionário, né, aquela vida igrejeira, né. E nós tínhamos sido convidados para participar de um acampamento, de um retiro, né, no mês de fevereiro, ali na época do carnaval. Eu e meu esposo nunca participamos de acampamentos, nunca fomos a retiros de carnaval, nunca, nunca, nunca. E nós ficamos até muito felizes, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar a entrada, né, a estadia, a gente não tinha dinheiro, e para nós isso sempre serviu de uma boa desculpa, digamos assim, né. Então, naquele ano, fomos convidados para participar e a nossa desculpa foi a mesma, né. "Olha, nós não podemos ir, não vamos ir, porque nós não temos dinheiro". E normalmente ali nessa época nós ficamos na igreja, meu esposo sempre foi ancião de igreja, e e ele ficava cuidando, então nós pregávamos sobre a verdade, pregávamos sobre a volta de Jesus, né, sempre era cultos, assim, muito bons, né, bastante profundos. Mas naquele ano foi diferente, porque o irmão que nos convidou para ir, ele disse assim: "Eu vou pagar para vocês irem". E então nós não tínhamos como correr, né, não tínhamos como nos esquivar naquele ano. Só que mediante esse sonho que eu tive, eu fiquei muito preocupada, porque eu sabia que o local onde nós íamos estar era uma chácara, né, era um pouco mais retirado da cidade, tinha piscina, e o que é que poderia acontecer que abalaria a nossa fé a ponto de nós recebermos um aviso de um anjo que nós não deveríamos abandonar a fé. Abandonar a fé é algo muito sério, né. É algo, assim, que tem que ser uma coisa muito, muito forte para fazer uma pessoa que crê em toda palavra que sai da boca de Deus, abandonar a fé. Então eu e meu esposo, nós ficamos em oração muito intensa, porque, pensamos em algum problema acontecendo com o nosso filho, mediante o lago, mediante piscina. Então quando nós fomos para esse retiro, nossa atenção, embora nós estivéssemos ali, né, para ouvir a palavra, nós fomos chamados várias vezes para pregar a palavra, não fazia parte do roteiro. Mas infelizmente aconteceu ali no momento que o pastor não pôde estar no momento que ele ia fazer a pregação, e aí nos convidaram para pregar. Uma outra programação que ia ser feita à tarde, que também não estava no cronograma, me pediram também para pregar nesse momento, e aí passamos a fazer alguns estudos à noite com os irmãos. Eram irmãos abastados, de uma igreja grande, uma igreja de gente muito rica, né, e nós bem pequenininhos ali, mas Deus nos concedeu essa oportunidade de estarmos estudando, admoestando as pessoas, né. E enfim, o acampamento que nós não queríamos estar presentes foi uma bênção, foi muito espiritual, não teve baderna, não teve folia, não teve música, mundana, as brincadeiras que foram feitas foram brincadeiras muito saudáveis, né, a alimentação muito boa, cultos muito bons, louvores bons, então nos surpreendeu muito porque foi uma bênção. E aí nós estranhamos porque não abandonem a fé, não foi naquele momento que aconteceu algo impactante para colocar nossa fé à prova nesse nível. Mas enfrentamos na volta alguns problemas, eh, referente à mensagem da vitória sobre o pecado, que nós nem entendíamos na época. Pois um irmão chegou ali no nosso distrito, né, no distrito vizinho, que era da onde nós fazíamos parte, da igreja maior, e ele passou a pregar em várias igrejas dos 2 distritos. E ali ele passou para nós ali um papel com vários textos mostrando que era possível vencer o pecado. E esse assunto acabou chegando no ouvido do pastor, né, da igreja que nós estávamos frequentando, que era menorzinha. E uma noite ele chamou meu esposo para conversar na casa dele, meu esposo foi, pois era ancião de igreja, né, não sabia do que se tratava, mas foi até lá. E lá ele foi, entrevistado, foi questionado em relação a esse assunto. Só que nós não tínhamos ainda o estudo completo, nós não tínhamos base, nós não tínhamos nem sequer entendimento que essa era uma mensagem que era ofensiva, né, em alguns aspectos. Mas nós já vimos ali a ira do dragão contra essa mensagem, e isso faz em torno de quase 14 anos, mais ou menos, atrás. E aquilo, embora nós não tivéssemos o entendimento da justiça pela fé, porque é só entendendo a justiça pela fé que nós entendemos a vitória sobre o pecado, né, porque senão passa a ser, através das obras, salvação através das obras da mesma forma.
Então, nós ficamos bastante impactados, e isso se transformou numa perseguição. E nós não entendíamos o porquê exatamente nós estávamos sendo perseguidos, se estava escrito, se tudo que nós recebemos, nós nem tínhamos pregado no município a respeito disso, mas tudo que nós recebemos estava escrito. E nós sabemos que o único que se ira contra a mensagem de Deus é o diabo. Então nós acreditamos verdadeiramente que existia realmente uma realidade a ser vivida pela fé naquelas palavras, certo? E aí o sonho que eu tive passou a fazer efeito. E aí realmente algo assim extremamente se levantou contra nós fomos perseguidos nos 2 municípios, fomos proibidos de pregar, né? E Deus bondosamente se levantou para nos defender e nos deu a oportunidade, já que nós não poderíamos pregar, ficamos sem pregar 3 meses, né, de averiguação a respeito da mensagem, ficamos sem pregar 3 meses nos 2 municípios ali, mas nós recebemos vários convites para pregar na capital, vários. Então tudo que nós não podíamos falar no nosso distrito, no distrito vizinho também, fomos chamados na capital para pregar. E aí nós começamos a compreender que a direção da mensagem era essa, era uma luta realmente entre o bem e o mal, aonde existia algo a ser vencido, e o que deveria ser vencido era o pecado, né. E e nós passamos a orar a Deus da seguinte forma: Senhor, mostre a verdade e faça justiça. Porque muitas vezes na nossa vida nós temos até um pouco de medo de orar como Davi, pois Davi pedia: Senhor, destrói os meus inimigos, certo? Mas como nós entendemos que na nossa concepção, na nossa visão, não há justiça, nós temos até medo de pedir tal coisa ao Senhor, né? Porque se nós tivéssemos o pleno entendimento do que está acontecendo, nós poderíamos pedir com toda a convicção a destruição. Mas isso é algo muito forte, muito forte. Então, o que é que nós orávamos? Senhor, mostre a verdade, mostra que nós não estamos pecando contra o Senhor, nós não estamos falando palavras mentirosas, mostre a verdade e faça a justiça, mostre quem está inventando a justiça, quem está inventando a mentira. Era nesse sentido que nós orávamos. E foi revelado muita coisa triste em relação às pessoas, né, que nós convivíamos na época, mas realmente o Senhor, mostrou para nós que não haveria nada oculto que não seria revelado. Então nós vimos que através da palavra de Deus, muitas coisas foram mostradas, né, e nós tomamos uma decisão, eu e meu esposo, que se Satanás endurece contra nós, nós também endurecemos contra ele. De que forma? Se nós estudávamos antes 1 hora, agora nós estudamos 2. Se nós orávamos antes 3 vezes no dia, nós vamos orar 5, 6 vezes ao dia. Porque se a batalha é espiritual e ele é contra a palavra, é na palavra que nós vamos nos agarrar, né. E passando o tempo, a gente realmente, entende que a palavra de Deus realmente ela é espírito e vida, tá. Começo com esse testemunho para que nós possamos entender que a batalha é grande, mas que o que Deus tem para nos oferecer através da sua palavra é muito maior. Então nós começamos falando a respeito da palavra judaica, a expressão judaica Etz Chaim, que em hebraico significa árvore da vida, é um termo comum usado no judaísmo. A expressão encontrada no livro dos Provérbios é aplicada figurativamente à própria Torá. Então, o que que os judeus entendem que é a árvore da vida? Eles compreendem que é a própria Torá, né? Os próprios ensinos de Deus, né? Essa palavra Torá, ela remete exatamente ao ensino de Deus para o seu povo. Então, aqui nós vemos que a palavra, essa expressão árvore da vida, ela está presente na escritura desde o Gênesis até o Apocalipse. Gênesis 2:9 diz para nós: "E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal." Então nós vemos que aqui já na na fundação do nosso planeta, o Senhor ali, ele dá o alimento para o seu povo, é ele que como criador, ele alimenta a sua criatura, né. E nós vemos aqui a árvore da vida já aparecendo nesse contexto, né, de alimento para o povo de Deus, né, no caso ali Adão e Eva, que era quem estava no jardim. E o Apocalipse da mesma forma, ele traz essa expressão para nós.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor concederei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então o Senhor começa dando o alimento na história do ser humano. A árvore da vida está nesse contexto de alimentar o seu povo. E o encerramento da história vem com uma promessa para nós, que a árvore da vida, ela será novamente fruto, desculpe, será novamente base de alimentação para o povo de Deus. Não será uma alimentação comum, mas será alimentação para o povo de Deus. Esse símbolo, né, que nós estamos vendo do alimento físico, ele simboliza também o alimento espiritual. Em Gênesis 3:22, então diz o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Né? Então, olha só, agora o alimento que era para a manutenção da vida era um alimento palpável, era um alimento que tinha sabor, que tinha odor, né? Mas ele conferia ao ser humano a vida eterna. Então, aqui nós vemos que no momento do pecado, já posterior, eles não poderiam mais comer do fruto da árvore da vida, para que o próprio pecado e pecador não se tornassem, então, eternos, né? E Mateus 4:4 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, o alimento não seria mais internalizado através de um artigo palpável, digamos assim, né? Mas agora o homem deveria viver de tudo que sai da boca de Deus, o símbolo que era visível, que era palpável, que tinha sabor. Agora, para nós, ele continua sendo apresentado numa outra versão, digamos assim, através da própria palavra que sai da boca de Deus. Agora passa a ser o alimento espiritual. Quando Jesus menciona João 6,63, que a palavra é espírito e vida, nós começamos a entender por que que algumas pessoas que passam a ler a Escritura, por que que essas pessoas elas são restauradas física, mental e espiritualmente, né? Então, tem pessoas que passam a ler a Escritura e que são realmente restauradas de enfermidades físicas, né? Então, eu tenho a história de um testemunho de uma irmã que eu conheci dessa igreja pequenininha que a gente passou a frequentar. O nome dela é Miraci. Até eu cito aqui porque orem por ela, uma mulher de fé. A Miraci, ela teve vários problemas na vida, né? Uma pessoa depressiva, uma pessoa enferma. Ela tomava por dia, se não estou enganada, eram 13 tipos de remédios por dia que ela tomava. Era uma pessoa que já tinha conhecido a verdade, se afastado dos caminhos de Deus. E ela era enfermeira, trabalhava num hospital na capital. E um dia elas estavam atendendo alguns pacientes e uma das mulheres, uma das enfermeiras deveria ter lançado uma injeção, né, uma seringa no expurgo para descarte e infelizmente não se sabe como essa seringa atingiu a perna dessa irmã, né? E ela precisou tomar assim, um coquetel muito grande de remédios para que ela não contraísse alguma doença muito grave da qual estava infectada aquela seringa. E agora, vendo-se realmente em risco de morte, né? Ela tomou uma decisão de voltar aos braços de Jesus. Ela tomou realmente essa decisão. E num dia, ela juntou todos os seus medicamentos dentro de uma sacola, foi à igreja, conversou com o pastor, e ela disse: pastor, estou trazendo todos os meus medicamentos para a igreja, para que o Senhor descarte para mim. E ele disse assim: mas por quê? Ela disse assim: porque eu creio que Jesus me curou de toda a minha enfermidade. Eu creio. E ele disse assim: não, mas a senhora não pode ficar sem o medicamento, porque se lhe acontecer alguma coisa, o que que será feito? E ela disse assim: não, eu, a partir de hoje, não tomo mais, não consumo mais, eu creio que Deus me curou. E ela, de fato, nunca mais tomou aquela medicação, nunca mais. Passou por momentos terríveis, perdeu um filho assassinado, mas pela fé na palavra de Deus, ela nunca mais voltou a tomar medicação. Então, são relatos que a gente tem, né? Muitas, isso acontece não com poucas, mas com várias pessoas, né?
E aqui fala para nós Provérbios 3:18 a respeito da sabedoria, né? A sabedoria que vem da palavra de Deus, ela, quando retida na mente, ela realmente frutifica em abundância. Então, o que que diz da sabedoria em Provérbios 3:18? Que a sabedoria é árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Então, a sabedoria que vem da palavra de Deus, ela se torna vida para nós, ela confere vida. Quando a gente lê essa palavra, vida, né, que é algo tão intenso, muitas vezes a gente não crê exatamente que é essa vida que nós precisamos ter renovado. A gente pensa muitas vezes na vida espiritual, que sim, ela nos confere vida espiritual, renovação de vida espiritual, mas também vida física. E traz restauração física para nós também, mental também, né? Visto que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, então realmente a palavra ela faz uma restauração completa em nós, inclusive na nossa mentalidade, né? Aqui fala para nós agora do que entra, né? A palavra de Deus que gera em nós sabedoria, que ela é a árvore de vida, mas e quando ela sai pela nossa boca? Qual é o efeito da palavra de Deus falada pelos nossos lábios, irmãos? Quando a gente fala para as pessoas, quando a gente cita a Bíblia, né? Uma língua gentil é uma árvore da vida, árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Então, é, a língua que ela foi transformada por Deus, que ela foi renovada, que ela fala do que está cheio o coração, quando a gente compartilha essas palavras com outras pessoas, ela também é árvore de vida. Ela também está comunicando vida àquela outra pessoa que está ouvindo. Tanto, né, que esses dias eu vi uma figura mostrando uma orelha, né, e fazendo um comparativo entre o desenho da nossa orelha, que realmente cada um tem um desenho um pouquinho mais diferente que o outro, né, que é praticamente o mesmo formato de um feto. O desenho de nossa orelha tem um desenho muito parecido com um feto. Então, olha só, por que que isso seria? É porque aquilo que nós ouvimos gera em nós alguma coisa. As palavras que são palavras malignas, a mentira, a fofoca, maledicência, a blasfêmia, ela vai gerar nos corações, ela vai gerar morte. Mas a palavra de Deus citada, ela realmente gera vida. Então, assim, ó, do trabalho ao salário, né? Então, nós trabalhamos e nós recebemos algo. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. O fruto do justo, o que que ele é? Ele também é árvore de vida. E quem captura almas é sábio. Então, o justo, ele vai frutificar. O que é que o justo frutifica? Ele frutifica o fruto do Espírito. Através do fruto do Espírito na nossa vida, o nosso testemunho vai ganhar almas para o Senhor. É o nosso testemunho. Nós podemos muitas vezes doutrinar pessoas, podemos fazer aquele estudo bíblico básico, onde nós não convivemos com a pessoa, ela não sabe quem somos na verdade, nós levamos a palavra ela é viva e eficaz, ela vai cortando, ela vai moldando, vai podando, né? Mas quando o justo convive com pessoas, né? A gente ouviu agora há pouco a nossa irmã falando que ela recebe visitas na casa, que ela sofre um esgotamento, muitas vezes porque as pessoas até que chegam não estão bem acompanhadas, né, meus irmãos? A gente sabe que isso também acontece, a guerra espiritual, né? Mas o conviver com outras pessoas, as pessoas verão a palavra viva na nossa vida. Por isso que Jesus era chamado de a palavra, né? No hebraico a palavra verbo não existe, certo? Mas Cristo era chamado de a palavra. Por quê? Porque ele era a palavra viva. A sua vida diária mostrava a palavra sendo vivida, a palavra atuando, né? A atuação da palavra diária. E isso realmente é a melhor forma de ganhar almas para o Senhor, através do testemunho, né? Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então a gente cita aqui mais uma vez a promessa que realmente lá no céu nós vamos ver essa árvore maravilhosa que ela frutifica, nos dá 12 frutos de mês em mês ela dá fruto, a qual será, né, para alimentar e para perpetuar a vida. Então, aquele que trabalha para o Senhor, frutificando aqui na terra, né, fruto da justiça, ele realmente vai comer daquele fruto que está lá no paraíso de Deus, né?
Apocalipse 22, versos 1 e 2 diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, pelo meio da rua da cidade, também de cada lado do rio, a árvore da vida, com seus 12 tipos de fruto, dando seu fruto cada mês. As folhas da árvore eram para a cura das nações. Então você veja que aquilo que Deus cria nunca é simplesmente para satisfazer a necessidade ou o anseio humano. Tudo que Deus cria tem um objetivo maior, né? Então aqui nós vemos que da árvore da vida tudo se aproveita, aproveita-se o fruto e aproveitam-se as folhas. É mais ou menos como a gente usa aqui na terra, né? Normalmente a gente usa as folhas para fazer as infusões, né? Para fazer os remédios para sarar a nossa condição, algumas vezes estarmos gripados, termos adquirido alguma coisa, né, de ruim no nosso organismo, a gente usa também para cura. Então você veja que aquilo que nós temos aqui na Terra já é um símbolo daquilo que Deus vai fazer por nós na eternidade, né? Então nós vamos vendo aqui que nós vamos provar esse fruto extraordinário, que na verdade não é um apenas, mas serão 12, né? E as folhas também serão consumidas. Agora, como? Vamos ver aqui. Apocalipse 22, 19, também temos aqui uma grande repreensão, né? E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Estão escritas neste livro. Então você veja que aqui como é importante a nossa vivência, a nossa experiência na Terra, que vai refletir realmente para a eternidade. Mas uma coisa é certa: quem não usufruir, quem não se alimentar do fruto, quem não estiver habilitado para isso, nem no céu estará. Então a nossa vida toda aqui ela é um preparo, né? Eu creio que esse espaço de tempo que Deus dá para nós chamado vida, que vai do nascimento até a morte, né? Da concepção até a morte, é o espaço de tempo que Deus nos dará para alcançarmos ali uma maturidade espiritual e fazermos uma escolha. Se escolheremos vida eterna ou morte eterna, né? Porque o Senhor diz: hoje mesmo coloco diante de ti a vida e a morte, né? Então vocês vejam que como é sério nossa experiência aqui, que realmente refletirá para toda a eternidade, né? Aqui diz para nós: e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal, e agora para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e a coma, e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. Então agora não pode mais alimentar-se do fruto da árvore da vida, mas então agora o homem passa a ter que lavrar a terra para adquirir o seu próprio alimento. Obviamente que dado por Deus, mas não mais conseguido e sem trabalho, sem esforço, né? Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Então, o Gênesis relata isso para nós, que agora existe um impedimento, existe uma proteção especial para esta árvore que confere vida eterna mediante obediência, né? Para que o homem não tivesse mais acesso a ela e para que então o pecado não fosse perpetuado, né? Então, Hebreus 4:12, eu convido os irmãos que possam tomar para si as Bíblias e abrir Hebreus 4, verso 12, que vai dizer assim para nós: 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui Paulo ensinando para nós que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, uma espada de dois fios, né? Uma espada, digamos assim, que corta na ida e na volta, né? Penetrante, capaz de dividir juntas e medulas. Então a gente vê que a palavra de Deus ela causa uma certa divisão mesmo entre a verdade e a mentira. Ela expõe o interior, né?
Então, após o pecado no Éden, foi posto um obstáculo para chegar à árvore da vida. Qual foi o obstáculo, né? Passar por uma espada flamejante que se move. Olha que interessante isso, né? Então, lá no Éden foi posto essa espada que se revolvia, uma espada de fogo, certo? Visível. Mas a gente sabe que tudo é um símbolo, ok? Então vejam só aqui o poder da palavra. Por quê? Efésios fala para nós que a espada é a espada do Espírito, certo? A palavra de Deus é a espada do Espírito. O Apocalipse, por sua vez, descreve por 4 vezes Jesus como a espada que saía da sua boca. Então, Apocalipse 1,16, vamos abrir lá. Apocalipse 1,16 diz assim: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, aqui já está mostrando para nós que tipo de espada era aquela que estava no Éden, né? A espada que sai da boca do Senhor, uma espada aguda, que tem 2 fios também. É Apocalipse 2,16. Diz assim: Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, olha só os decretos de Deus, né? Nós somos seres tão pequenininhos, mas temos assim estudado sobre a palavra de Deus e a gente sabe que a palavra de Deus ela é poderosa. Então, a partir do momento que a palavra de Deus sai de sua boca, a palavra executa o seu comando. E aqui o Senhor está falando para nós a forma da sua batalha. Qual é a forma da sua batalha? É a batalha da boca. É a batalha feita com a espada da palavra. Então, no Éden foi posto ali uma espada para impedir o caminho para chegar até a árvore da vida. Irmãos, pode ter tido ali realmente uma espada visível que se revolvia, né, para todos os lados. Mas se ali estava então a espada visível, ela simbolizava algo, e ela simboliza realmente a palavra de Deus. E o que que Deus disse para Adão e Eva? Não vão comer mais, não vão. Então, quando Deus deu o basta, aquele basta, ele realmente foi visto por Adão e Eva, porque infelizmente nós, como seres humanos tão pequenininhos, né? Muitas e muitas e muitas vezes nós somos como Tomé, que tem que ver para crer. Então, veja bem, quando Deus diz não, o não de Deus é 100% negativo. E quando Deus diz sim, o sim de Deus é 100% positivo, né? Então, pode realmente ter acontecido que a palavra materializou-se numa espada flamejante de 2 gumes ali para fechar aquele caminho, mas aquela espada realmente simboliza a palavra que sai da boca do Senhor. Apocalipse 19:15. 19:15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, falando das ações agora, do momento realmente de retribuição do Senhor, né? Então, ele vai vir para ferir as nações, para dar o galardão. E como é que ele vai ferir? Deus, ele fará algo com suas mãos? Da sua boca saía uma aguda espada. Com essa espada ele feria as nações. Então a palavra de Deus, os comandos de Deus aqui sendo executados em forma de juízo, em forma de retribuição para aqueles que realmente se uniram a Satanás, e como Satanás estão agarrados aos pecados, e infelizmente o pecado é ofensivo ao Senhor e ele vem para aniquilar o pecado, né? E infelizmente todo aquele pecador agarrado ao pecado será aniquilado com o seu pecado de estimação. E o verso 21: E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do Senhor, que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, aqui reafirmando, né, que a forma de Deus castigar, a forma de Deus, então, executar juízo será realmente por voz de comando. Ele dará a ordem e realmente acontecerá.
A palavra de Deus é como as folhas da árvore da vida. Nela se satisfaz toda a necessidade dos que lhe amam os ensinos e os introduzem na vida prática. Muitos dos alunos que vêm para nossas escolas, embora tenham sido batizados, não são não convertidos. Ignoram o que seja ser santificado mediante a crença na verdade. Deviam ser ensinados a estudar e compreender a Bíblia, a receber suas verdades no coração e segui-las na vida diária. Assim se tornarão fortes no Senhor, pois os nervos e os músculos espirituais nutrem-se do pão da vida. Então, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 353. Então, nós estamos sempre orando por nossos filhos, né, aqui nas madrugadas, suplicando por suas vidas. E o foco, meus irmãos, muitas vezes os pais, as mães dizem assim: temos que envolver eles na igreja, temos que envolver eles no clube de desbravadores, nós temos que levá-lo para as programações jovem, nós temos que fazer coisas e coisas e coisas para distrair os jovens, né? Quando, na verdade, o que nossos filhos mais precisam é compreender a palavra de Deus. O que está escrito, filho? O que está escrito, minha filha? Porque ele se alimentando da palavra, essa palavra de Deus é como as folhas da árvore da vida, que vai alimentar os seus músculos e nervos espirituais, vai realmente conferir renovação do viver espiritual. Por isso que Satanás tem lutado tanto com essa última geração para que não leiam, não leiam. Eles têm tempo para tudo, mas não têm tempo para a leitura. Estão morrendo de inanição espiritual, realmente. Então, muitas vezes, se os nossos filhos tirassem 10 minutos, mas não aquele minuto impositivo, sabe, meus irmãos? Era isso que eu tenho percebido. Não é aqueles minutos que a gente manda, vai lá ler, vai lá faz tal coisa, vai lá, chegou a hora, se alimenta da palavra. Logicamente que nós, como pai e mãe, nós temos que admoestá-los a fazê-los, encorajá-los a ter momentos com Deus. Mas se os nossos filhos forem conscientizados que eles voluntariamente precisam, que é uma necessidade, que eles realmente precisam fazer a leitura diária para receber vida espiritual, aí eles terão experiência com Deus. É aí. Quando eles tiverem fome e sede da justiça, é aí que eles vão ter experiência. Nós todos, né, acredito que todos que fazem parte do nosso grupo e todos os irmãos, né, que estão nessa jornada espiritual, né, rumo à Canaã celestial, todos nós passamos por dificuldades, irmãos, todos nós. E muitas vezes nós pedimos a Deus apenas misericórdia, misericórdia, quando na verdade os nossos filhos também precisam passar por lutas, porque infelizmente a verdadeira conversão ela vem da angústia. Ela vem da necessidade de buscar o Todo-Poderoso. Ela vem da submissão do ego a Deus. É assim que nós buscamos ao Senhor. É realmente nos prostrando, reconhecendo que nada somos. Então, a nossa oração tem que ser: Senhor, faça tudo o que for necessário, mas que ele ou ela tenha um encontro verdadeiro contigo. Né? Esse é o nosso objetivo, é o nosso papel, e confesso para os irmãos que essa é a nossa oração aqui em casa. Que Deus faça o que for necessário, mas que eles possam entender que a palavra é a vida para eles, né? Que o Espírito habita em nós, mas o Espírito usa a sua ferramenta, e sem a ferramenta o Espírito Santo não conserta o nosso coração, e a ferramenta é a palavra. Então esse era o caso desses alunos na escola adventista. Aquele que criou o homem, que lhes deu suas maravilhosas faculdades físicas, mentais e espirituais, não recusará aquilo que é necessário para manter a vida por ele dada. Aquele que nos deu sua palavra, as folhas da árvore da vida, não reterá de nós o conhecimento da maneira de prover alimento a seus necessitados filhos. Então, Ciência do Bom Viver fala para nós aqui, né, que Deus nos criou, Ele sabe o que que nós devemos ser alimentados. É a mesma coisa que alguém que cria um super carro, né? Hoje nós vemos aí as modas dos super carros. Cria-se, né, ali, né, o engenheiro, com a inteligência que Deus deu, obviamente, né? Cria ali um super carro e com todo o seu conjunto de peças e engrenagens e motores e, né, toda aquela maravilha da engenharia. O criador sabe o combustível que tem que estar dentro daquele carro para que ela possa desempenhar todas as suas funções.
né? Você imagina o estrago que faria num motor de um super carro, né, que vale milhões, você começar a abastecê-lo com o combustível que não é adequado, né? Então, a nossa vida é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Se nós não buscarmos na palavra, nós teremos outro que vai falar aos nossos ouvidos, e Satanás não vai perder essa oportunidade. É por isso que nós temos que nos humilhar diante de Deus, reconhecendo o quanto nós precisamos dessa transfusão de vida diária, né, recebendo dele aquilo que realmente vai nos manter de pé, né, como dizia antigamente, né, vai lá, te alimenta, come, porque saco vazio não para em pé, e é verdade. Hoje, se nós formos um saco que não contém a palavra de Deus, nós não vamos permanecer em pé no dia do Todo-Poderoso, né. Testemunhos seletos, com a palavra de Deus em mãos, podemos aproximar-nos passo a passo de Jesus, com o amor consagrado. Ao tornar-se o Espírito de Deus mais bem conhecido, a Bíblia será aceita como a única base de fé. O povo de Deus receberá a palavra como sendo as folhas da árvore da vida, mais preciosa do que o ouro fino purificado no fogo, e mais poderosa para santificar do que outro meio qualquer. Então, vocês vejam, irmãos, que realmente o céu começa aqui. O céu não começa apenas no país de Deus, o céu começa aqui. E se o Senhor promete para nós que lá no céu nós vamos nos alimentar do fruto da árvore da vida para ter a propagação da vida eterna, e também nos alimentaremos das folhas da árvore da vida para a cura das nações. Essa alimentação não começa apenas no céu, ela já começa aqui na terra com o recebimento da palavra de Deus. É por isso que a mensagem da justiça pela fé nos ensina que não é apenas Cristo em nós a esperança da glória, mas como Cristo vem estar em nós. A mensagem da justiça pela fé nos ensina que quando nós recebemos a palavra, nós recebemos Cristo. E Cristo é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E a senhora White, né, usada pelo Espírito Santo, diz lá em Exaltai o 221, aquele que recebe a palavra, recebe Cristo. E essas palavras que são vida para nós, a serva do Senhor nos diz que elas são as folhas da árvore da vida que já são o nosso alimento. Crendo que essa, essa esse artigo que Deus nos dá né, a palavra viva, ela é como aquilo que nós nos alimentamos diariamente, irmãos. Tudo aquilo que nós comemos e que é vivo nos confere vida. E tudo aquilo que as pessoas comem e que está morto não confere vida. Por isso que é tão importante diariamente nós nos alimentarmos da Bíblia. Hoje nós temos tantos bons pregadores, nós temos assim tantas coisas, tantos estudos, tantos livros sendo traduzidos, né? Quando na verdade, as pessoas que prepararam os vídeos, as pessoas que traduziram os livros, as pessoas que escreveram os livros, elas se alimentaram das folhas da árvore da vida para poder pregar, para poder montar o livro, né? E em algum momento, eu não digo que não seja bom, irmãos, eu não estou dizendo isso, não vamos para o extremo, mas nós precisamos ir direto à fonte. Nós também precisamos ir direto à palavra, nós precisamos ter tempo, nós e a Bíblia, para lermos. E às vezes, sabe o que acontece? Nós estamos assistindo tantos vídeos bons, tanto boas mensagens pregadas, estamos lendo tantos livros interessantes de tal pastor e tal pastor, que muitas vezes nós não temos tempo com a escritura, nós e ela, para recebermos direto da fonte da vida, para nos alimentarmos direto das folhas da árvore da vida. Porque se torna, sabe o quê? Muito simples. Às vezes parece que é muito simples a gente só ler o Evangelho. Às vezes parece que é muito simples a gente só ler o livro de Oséias ou de Joel, né? Porque nós estamos acostumando a nossa mente com muita e muita e muita informação. Mas nós também precisamos, em algum momento, parar ali o nosso dia e ser apenas nós e a Escritura, para que Deus fale diretamente à nossa mente. Manuscrito 108, Deus só aceita os préstimos daqueles que são participantes da natureza divina. Repetindo, Deus só aceita os préstimos daqueles que são participantes da natureza divina. Sem Cristo, o homem nada pode fazer. O amor para com Deus e o homem unicamente coloca os seres humanos em terreno vantajoso para com Deus. Obediência à ordem divina habilita-nos a tornar-nos cooperadores de Deus. O amor
é o fruto produzido pela árvore cristã, fruto que é como as folhas da árvore da vida para a cura das nações. Agora está ampliando um pouquinho mais para nós, está dizendo que o amor que é desenvolvido no nosso coração, quando nós estamos participando na natureza divina, né? Quem recebe a palavra recebe Cristo, assim nós participamos da natureza divina, o Espírito habitando em nós, formando em nós Cristo, a esperança da glória, e isso é participar da natureza divina. Obedecer a palavra de Deus será a reação de quem está vivendo em Cristo, será a parte da nossa natureza, porque a divindade estará atuando na nossa mente, no nosso coração, e o nosso desejo será obedecer a Deus por amor todo o tempo, né? E esse amor, então, que é produzido por essa árvore cristã, ele também, esse fruto gerado também é para a cura. Então veja que o amor também cura, irmãos. O amor recebido de Deus nos cura, o amor de Deus transmitido por nós também cura, né? Por isso mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dar o quê? Dar o quê? A gente não fica feliz quando a gente tem muita coisa na horta e a gente pode compartilhar com alguém? A gente não fica feliz quando nossas árvores ali, elas produziram tanta fruta que a gente agora tem para compartilhar? Isso não nos gera um bem-estar? Quando a gente entrega, não nos gera um bem-estar? O amor da mesma forma. Então, vamos entregar amor, que Deus, nosso Senhor, tem espaço em nossa vida para produzir esse fruto maravilhoso e que nós também possamos partilhar esse fruto, né? O amor. A palavra de Deus deve ser o nosso guia. Tendes dado atenção à palavra? Os testemunhos, de modo algum, devem tomar o lugar da palavra. Olha, meus irmãos, isso para mim é muito importante, sabe por quê? Porque eu sou uma apaixonada pelo espírito de profecias. Eu amo ler os livros que Deus inspirou Ellen White a escrever. Mas, inclusive, ela está dizendo que os testemunhos, de modo algum, devem tomar o lugar da palavra. Eles têm o objetivo de conduzir-vos a esta palavra negligenciada, para que comais as palavras de Cristo. Vos alimenteis dela e por viva fé sejais edificados com aquilo de que vos alimentais. Se viveis em obediência a Cristo e sua palavra, estáis comendo as folhas da árvore da vida, que são para a cura dos povos. Né? Coisa linda isso. Então é por isso que eu digo, o céu começa aqui para nós. Se tu podes crer, né? Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. E é a fé que nos liga ao céu e traz-nos forças para resistir aos poderes das trevas. Em Cristo, Deus proveu meios para subjugar todo o mau traço e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes falta a fé e assim permanecem afastados de Cristo. Agarrai, pois, o quê? As suas promessas como folhas da árvore da vida. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37, que promessa fantástica. Ao irdes a ele, crede que vos aceitará, porque vos tem prometido. Nunca podereis perecer enquanto assim fizerdes. Então, olha que coisa maravilhosa. Nós aqui pequenininhos, temos que reconhecer que nós não temos a qualidade de fé que Deus deseja. Nós não temos a qualidade de fé que alcança a promessa, não temos, irmãos, não temos. Na oração, né, ali a irmã comentando que nós já deveríamos estar, por exemplo, orando para a cura das pessoas e elas deveriam estar sendo curadas. O que é que nos falta? Nos falta aquilo que nos liga ao céu, que é a fé. Então, olha só, o que que nós temos que pedir para Deus? Veja que nós somos pedintes, irmãos, temos que reconhecer que nós somos mendigos, né? Nós não somos nada nessa vida, nós temos que pedir fé para Deus, porque nós não temos. Nós temos que suplicar pela verdadeira fé, a fé de Cristo. E como nós já estamos aprendendo, não há possibilidade alguma de ter a fé de Cristo se Cristo não habitar em nós. E como é que ele habita em nós? Aquele que recebe a palavra recebe a Cristo. Então, se nós termos teimosia, resistência, tardança, né, contrariedade em relação à palavra, vai ser difícil nós termos fé mesmo. Porque se nós formos aprendendo ponto por ponto o que Deus vai nos mostrando, e se nós formos pedindo a Deus que nos ajude a ceder, nos ajude a entregar o eu, nos ajude a entregar o eu, que Deus nos ajude, Ele vai nos dando fé em fé, e seremos transformados de fé em fé e de glória em glória. É um processo que nós precisamos ter para ir adquirindo a fé de Cristo, né? Então que Deus nos ajude nessa compreensão, nessa experiência, porque na teoria é tudo tão lindo, né?
Essa mensagem ela é muito apaixonante, ela é muito linda, mas nós precisamos da experiência viva no dia a dia, quando nós estamos nos defrontando com o diabo, quando nós estamos nos defrontando com o ego, né? Eu conversando com o irmão essa semana, né, que quando a gente está fazendo alguma coisa assim que deu certo, né? Se for uma comida, se for uma limpeza da casa, eu acredito que para os homens, né, um conserto, uma venda, alguma coisa que eles fizeram que deu certo. Se alguém nos elogiar, pronto. O ego já aparece como que espiando por trás da árvore, né? O ego já quer se inflamar para tomar posse da glória do momento. Então veja só como que nós realmente precisamos ter a nossa mente cativa à palavra, para que toda a glória seja absolutamente do Senhor, né? E que Deus nos ajude a buscar essa fé, a fé de Cristo. Embora se haja vontade, a vontade depravada, enfraquecido, existe para ela esperança em Cristo. Então a nossa vontade, né, irmãos, pelo pecado, ela realmente foi enfraquecida. Nós temos dificuldade em querer o bem, temos dificuldade em querer o bem. Que coisa horrorosa, né? Que situação realmente triste do ser humano, que aquilo que é bom nós temos dificuldade de desejar, né? Embora se haja vontade depravada, enfraquecida, existe uma esperança em Cristo. Abri a Bíblia ao tentado e lutador, lendo-lhes repetidamente as promessas de Deus. Essas promessas serão para ele como as folhas da árvore da vida. Continuai pacientemente em vossos esforços, até que, com reconhecida alegria, a trêmula mão se apegue à esperança da redenção em Cristo. Então, aqui, né, a Essência do Mover está falando sobre pessoas que estão enfraquecidas pelos vícios, né? Seja o vício que for, tá, meus irmãos? Hoje, nem toda droga ilícita é o que está enfraquecendo, né? Nós temos uma droga lícita chamada tecnologia, que está em todos os lares, em todas as mãos, e, infelizmente, nos lares adventistas, é principalmente essa droga que está enfraquecendo as pessoas, tá? Então, quando a gente se vê desanimado por ver que as pessoas não estão reagindo, o que é que nós temos que fazer? Aqui mostra para nós que nós temos que continuar lendo para essas pessoas a palavra. Lendo, lendo. Uma vez eu ouvi uma história, um vídeo, né, no YouTube, de um, de um, de um rapaz que era muçulmano, e então não acreditava em Jesus, obviamente, né? E ele foi hospitalizado com uma doença gravíssima, gravíssima, gravíssima. Ele tinha uma doença de pele terrível, né? E ele ficou cheio de bolhas, cheio de bolhas. Então, ele era uma pessoa bem-sucedida, que tinha muito sucesso financeiro, né, sucesso profissional, e do dia para a noite ele adquiriu essa doença e ele ficou coberto de grandes bolhas inflamadas pelo corpo todo. E foi ao hospital sofrendo muito, com muitas dores, e os médicos disseram que não tinha o que ser feito. Não tinha o que ser feito. Tentaram todo tipo de medicamento, antibióticos e tal, e nada absolutamente surtiu efeito nele. E ele estava, né, condenado à morte. Ia morrer. O organismo todo estava sofrendo com febre altíssima, que estava cozinhando ele, a febre. E os médicos, então, entraram no quarto e, achando que ele estava ali dormindo, comentaram, né, que não havia esperança para ele mais. E nessa noite, ele, refletindo sobre sua vida, né, o islamismo não ensina cura, não ensina que Allah cura. E então eles nunca pedem cura, né? Mas ele se lembrando do Cristo que ele ouviu falar em algum momento, ele pediu então que se houvesse um Deus dos cristãos, que esse Deus é o verdadeiro, então que ele fosse curado. Ele pediu cura. E naquela noite ele foi visitado por um ser celestial que se apresentou a ele e disse que era Jesus. Eu sou Jesus, o teu Salvador, né? E você estará curado. E ele ficou muito impactado com aquilo, não sabendo se estava acordado, se estava dormindo. Fato é que no dia seguinte as bolhas estavam todas murchas, todas. E os médicos ficaram assombrados com aquilo que aconteceu, porque não havia esperança e não havia mais febre agora no corpo dele, né? E ele estava com muito medo, porque ele nunca tinha testemunhado algo semelhante, né? E os médicos disseram, então vamos dar alta, porque não tem mais o que fazer, os exames foram refeitos, o organismo está normal, então você está de alta. E ele não queria ir para casa, porque agora ele estava com muito medo. E
deram alta, ele teve que ir pro hotel. Quando chegou no hotel, os médicos recomendaram ele que não mexesse nas cascas, para que não voltasse a enfermidade, né? Ó, a pouca fé dos médicos, né? E quando ele chegou no hotel, ele foi ligar a TV e se deparou com um programa cristão. E ali estava explicando que Jesus é a fonte da vida, que ele tem poder para curar e tudo mais. E ele assistiu e tomou uma decisão. E ele foi tomar banho, e durante o banho foram caindo todas aquelas peles, foram caindo do corpo dele. E quando ele terminou o banho, a sua pele estava como a pele de Naamã, nova como a pele de uma criança, né? Então ele seguiu a vida. E casou-se, conheceu uma moça, casou-se, e chegou em algum momento, essa moça também adoeceu, por uma doença que era uma doença gravíssima, degenerativa, onde ela foi ficando totalmente paralisada. E ela ficou acamada. E esse homem que teve essa experiência interessante com Deus, né, da cura, ele se tornou um cristão, ele passou a ler a Bíblia, ele, né, foi assim, iluminado por Deus, com certeza, e teve uma ideia. A esposa agora completamente paralisada na cama, ele tinha na época um toca-fitas, não existia CD ainda, nada, era, né, um testemunho bastante antigo, ele tinha lá o toca-fitas, ele mandou gravar a Bíblia inteirinha em em fitas cassete, acho que era o nome, né, aquelas fitinhas que rodavam no toca-fita. Ele mandou gravar a Bíblia inteira e deixou tocando, aquilo tocava para ela 24 horas por dia, a palavra de Deus, tocando. Ela não podia ler, ele não sabia se ela estava ouvindo porque ela não reagia, mas o fato é, depois de 2 anos ela foi curada completamente da enfermidade, ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Então, o que nos falta é a fé que estava lá no centurião, é a confiança de que a palavra de Deus realmente vai fazer o que ela promete que vai fazer. Quando nós estamos tristes por causa do problema no casamento, problema financeiro, problema com os filhos, problema na saúde, o que nos falta? Nos falta a fé, a confiança, porque fé não é só crer. Fé é crer e confiar. É crer e confiar que aquilo realmente que Deus prometeu irá acontecer. Então, se nós tomássemos mais tempo para estarmos de joelho, Bíblia aberta, buscar na promessa, apresentar diante do nosso Criador o que Ele disse e pedir a Ele, isso é pôr a Deus à prova. Colocar Deus à prova não é pedir sinais. Colocar Deus à prova é apresentar a promessa e dizer, Senhor, é essa que eu peço. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Faz ela ser viva na minha vida para que eu dê testemunho. E aonde eu for, eu vou falar que a tua palavra é poderosa. O Espírito nos impressiona a fazer isso. A clamar a Deus pela realização da promessa. Em ajuntamentos semelhantes devem estar presentes homens a quem Deus possa usar folhetos contendo a luz da verdade presente. Olha a importância dos folhetos. Devem ser espalhados entre o povo como folhas de outono. Para muitos que assistem a essas reuniões, esses folhetos seriam como folhas da árvore da vida, que são para a saúde das nações, né? Então, a instrução aqui da carta 296 nos fala que nós devemos espalhar os folhetos. Para quem vai ler a palavra, ela será como a folha da árvore da vida que trará cura espiritual. A negligência da palavra significa inanição para a alma. A palavra descreve o bem-aventurado como alguém que medita dia e noite sobre as verdades da palavra. Todos nós devemos nos dirigir ao banquete da palavra divina. A relação entre a palavra e o crente é de vital importância. Apropriar-nos da palavra para nossas necessidades espirituais é comer das folhas da árvore da vida que são para a cura das nações. Estudai a palavra e praticai-a, pois ela é a vossa vida. Irmãos, a palavra é a nossa vida. Estou fraca espiritualmente. Eu, por exemplo, quando tive meu filho, o pós-parto para mim foi muito difícil. Foi muito difícil, muito, 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 porque ele nasceu pequenininho, nasceu debilitado, ele tinha um refluxo de grau 3, ele vomitava dia e noite, chorava dia e noite, e eu não conseguia paz para estudar a palavra. E agora, o que eu sentia? A sensação que eu tinha era que Deus não me ouvia, mas na verdade era eu que não estava ouvindo ele. Eu não o estava ouvindo. Então, diante do choro, do desespero da criancinha, eu me desesperava.
E ao invés de buscá-lo através da palavra, eu tinha tanto medo de perder a criança que eu negligenciava a palavra. E a minha vida só voltou a ser uma vida normal e espiritual quando eu firmei o pé e decidi. Então eu atendi à vontade de ouvir a palavra, eu precisava da palavra, né? Teve um momento que eu até vou compartilhar isso com os irmãos, porque eu acredito que é importante. Eu tenho irmãs que estão me ouvindo, certamente vão entender as minhas palavras. Mas quando eu ganhei meu filho e vim para casa, o leite não saía. Como diz popularmente, vulgarmente, o leite empedrou, né? E eu não conseguia alimentar o meu bebê. E já era muito tarde, as farmácias da nossa cidade estavam todas fechadas, não tinha onde ir comprar um leitinho de lata, e naquela ansiedade, né? O que vamos fazer? Podia ter ido pegar a Bíblia, ajoelhar e orar, né? Eu podia ter feito isso, mas o que é que humanamente, mecanicamente a gente quer fazer? Nós precisamos do leite, então o que vamos fazer? Vamos pegar o leite da vaca, diluir em água, esquentar e dar para o bebê. E isso alimentou ele, ele dormiu, certo? Mas no dia seguinte eu tinha que amamentá-lo. Eu tinha que amamentar. Minha mãe estava comigo e eu pedi para ela, acordei bem cedo, no amanhecer do dia. E já queria chorar de desespero, né? Aí eu pedi para minha mãe, mãe, deixa eu ficar só um pouquinho sozinha aqui com Deus, eu vou ter que orar, eu tenho que conversar com Deus. E eu estava me sentindo tão fraca para ler que eu coloquei um louvor. Eu coloquei um louvor. E o louvor era a palavra cantada. E eu fui ouvindo aquele louvor e fui conversando com Deus. E fui pedindo para Deus, Senhor, me ajuda. Eu preciso alimentar meu bebê. Eu preciso dar para ele o leite. Eu preciso, me ajuda. E eu fui ouvindo aquele louvor, ouvindo e repetindo na minha mente, porque eu me sentia fraca. E o que acontece? Naquele momento que eu estava ali desfrutando da presença do meu Salvador, o leite soltou e eu fiquei com o pijama todo molhado do leite. Então, eu glorifiquei a Deus, porque eu tenho que subjugar a minha ansiedade ao Senhor. Irmãos, nós temos que subjugar o nosso medo ao Senhor. Nós temos que subjugar a nossa necessidade, seja pelo que for, diante do Senhor e recorrer à palavra. Porque o Senhor, ele tem saída para todas as situações. A senhora White diz assim, que onde nós não vemos saída, o Senhor tem mais de 1000. Se ele tem mais de 1000, irmãos, mais de 1000 saídas, uma ou duas ou três certamente vai caber para o nosso caso. Mas nós temos que subjugar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso desespero. Temos que buscar da fonte. Ao mesmo tempo em que se reúnem recursos para o alívio de nossas escolas, a melhor leitura está sendo posta nas mãos de grande número de pessoas que, não fora este esforço, jamais teriam visto parábolas de Jesus. Há almas em lugares solitários que serão alcançados por este empenho. As lições tiradas das parábolas de nosso Salvador serão para muitos como folhas da árvore da vida. Olha aqui a verdadeira educação, irmãos. Na escola adventista, o que é que tem que ser apresentado para os nossos filhos? A palavra de Deus, né? Então, assim, ó, estão se reunindo recursos para as escolas, para construção, para edificação, para pagamento de profissionais, para treinamentos, para material, é coisa de alta classe, coisa boa, mas na verdade o que é que tem que ser apresentado? O que é que vai curar aquelas criancinhas? Porque na escola adventista deveria ser apenas para filhos de adventistas, ok? Essa foi a visão, que houvessem escolas paroquiais para os filhos dos irmãos. Mas hoje se tornou um negócio. Então hoje nós temos nas escolas, nós temos amorreus, filisteus, girgazeus, né? Nós temos, os cananeus todos estão lá. Então o que é que tem que ser apresentado para cura e libertação? A palavra de Deus, mas nem sempre é esse o objetivo. Então, o parecer muito com o mundo, com as programações do mundo, tem tirado das pessoas o direito da cura. Olha que coisa importante, séria, né? Nossos hospitais, olha lá, falamos da escola, agora os hospitais. Falamos das reuniões missionárias, né, evangelísticas, que tem que ter os folhetos. Agora vamos ver os hospitais. Devem ser escolas em que o ensino deverá seguir os moldes missionário-médicos. Devem dar às pessoas feridas pelo pecado as folhas da árvore da vida, que lhes devolverão a paz, a esperança e a fé em Jesus Cristo.
Então, veja, os nossos hospitais, não está falando dos hospitais seculares. Primeiro, que não era a vontade de Deus que tivéssemos hospitais, mas sim que nós tivéssemos sanatórios. Sanatórios era para cura, para sarar, para sanar as pessoas. Lá seriam feitas as terapias naturais, né? Seria apresentado os 8 remédios de Deus e principalmente a palavra de Deus. Para sarar as feridas do pecado, que se chama doença, as doenças são feridas do pecado. O que tem que se apresentar? As folhas da árvore da vida, né? A folha da árvore da vida é a palavra de Deus. Então, isso para nós, inclusive, que queremos hoje, precisamos aprender a respeito das terapias naturais, né? Simples para ajudar as pessoas doentes, nós nunca vamos poder nos esquecer que nós vamos apresentar as palavras, que a terapia vai ajudar, vai amenizar sintomas, vai promover restabelecimento, mas cura mesmo é só Deus. Não é a minha terapia que cura. O que cura é Deus. Assim como não foi aquela pasta de figo que curou o rei. O que curou o rei foi a fé na palavra de Deus. Certo? Então nós, como seres humanos, nós somos muito fraquinhos. Nós precisamos ver, nós queremos sentir o toque de alguém, tocando em nós, passando uma argila, tocando em nós, fazendo um emplastro, fazendo uma compressa, certo? Porque a nossa fé é tão pequenininha, nós precisamos dessas coisas, mas na verdade o que vai promover cura é a palavra. O Redentor espera que nossos médicos façam da salvação das almas seu principal trabalho. Se eles andarem e trabalharem com Deus, em seu amor e temor, receberão folhas da árvore da vida para dar aos sofredores. Então vai encher o cesto do pão para distribuir aos que estão morrendo de fome. Então os doentes, eles estão doentes por causa do pecado. As enfermidades são as chagas do pecado. E se eu sei que o pecado é eliminado através da fé na palavra, através de receber Cristo em mim, então, o que é que o médico precisa receber de Deus? Ele precisa, primeiramente, ele ter as folhas da árvore da vida para compartilhar com os pacientes. Então, a sua paz os acompanhará, tornando-os mensageiros da paz. Que coisa linda! Insisto, não permitais que coisa alguma se te apresentar para... Desculpe, insisto, não permitais que coisa alguma se te apresentar para afligir-te, bem à parte repousa um pouco. Então, não vamos ficar ansiosos. Acontecer alguma coisa durante o dia, a gente tem que parar tudo. Para tudo e vai ter um momento com teu pai. Um momento, nós temos que parar. Não adianta seguir na aflição. A gente precisa subjugar o eu, o orgulho e ter um momento com o pai. Isto precisais fazer. Busca do grande médico folhas da árvore da vida. Suplica por ti mesmo e deixa que outros também o façam. Que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Então, quando que a gente vai obter a paz? Quando nós recebemos de Deus as folhas da árvore da vida, então nós vamos sair para compartilhar. Então, nós temos que parar. Vocês vejam que tudo, irmãos, é uma questão de subjugar. Como a nossa luta é tão grande contra o nosso ego. Porque nós insistimos muitas vezes em tentar resolver sozinhos. Não, eu vou fazer uma ligação, não, eu vou pedir ajuda para o fulano, não, eu vou fazer tal coisa, enquanto na verdade nós temos que parar, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Salvador. Lembrando de que, irmãos, Deus não vai dar nem a mais e nem a menos do que Ele mesmo prometeu, Ele vai dar o que Ele deixou escrito. Tudo que Deus deixou escrito é um compromisso comigo e contigo de que Ele vai fazer. Agora vamos ver aqui, ó, qual era a espada flamejante de Cristo? Como é que Cristo lutava? Para cada tentação, porém, tinha uma única resposta: está escrito. Raramente censurava qualquer mau procedimento dos irmãos, mas tinha uma palavra de Deus para lhes dirigir. Era frequentemente acusado de covardia por negar-se a unir-se-lhes em algum ato proibido. Sua resposta, no entanto, era: está escrito. O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28, 28. Desejar todas as nações está falando da infância de Jesus. Jesus, criancinha, já tinha entendido que a espada flamejante do Espírito é a palavra. Então, quando seus irmãos o convidavam para fazer alguma traquinagem, o que ele fazia? Ele citava a palavra. Isso causava indignação nos seus irmãos. Porque ele mostrava a sua santidade através do seu proceder citando a palavra. E é nisso, irmãos, que eu sinto tanta falta. Tanta falta, assim, ó, grandes pastores, grandes pregadores da verdade presente, grandes ministérios, eles chegam até um ponto, me parece, às vezes eu tenho essa impressão, chega-se até um ponto da justiça pela fé, quando chega ao ponto de citar a palavra diante da tentação,
Eu não sei o que acontece, mas as pessoas não avançam nesse sentido. E isso para nós, irmãos, é a nossa forma de vencer o mal. Não vai existir vitória sobre o mal, mesmo que eu seja disciplinado, mesmo que eu tenha uma excelente, um regime alimentar assim esplêndido, mesmo que eu faça tudo certinho no vestuário, mesmo que eu nunca ouça uma música que não tenha bateria ou ritmo mundano. Se eu não citar a palavra na hora da tentação, eu não vou vencer. Eu não vou vencer. Porque essa é a receita do Senhor, esse é o modelo Jesus Cristo. O modelo Jesus Cristo apresenta para nós, para cada tentação, porém, tinha uma única resposta, está escrito. Quando eu cito para Satanás o está escrito, a palavra que é vida me fortalece. Na hora é ela que me dá, digamos assim, que o turbo no meu motor para que eu resista à empreitada. É isso. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor. Essa é a nossa espada flamejante, irmãos. É Deus pegando a espada do Espírito e colocando na minha e na tua mão para nós lutarmos. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as escrituras na memória e retrucai então a Satanás, quando ele vier com suas tentações. Está escrito, foi desta maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Então, a Review Herald, esse relato, que está aqui no Eventos Finais, página 67 também, fala para nós como é que nós vamos retrucar a Satanás? Nós vamos xingar, vamos falar palavrão, vamos gritar, vamos desesperar? Não, é citando a palavra. Vocês já viram alguém possesso, irmãos, de demônio? Eu já vi, já presenciei, algumas vezes. E o demônio não respeita nada nem ninguém, ele só respeita quando você cita a palavra. Então, irmãos, essa é a nossa espada. Lembre-se da cena, imagina na tua mente, é Jesus pegando a espada que está na mão dele e colocando na minha e na tua mão para a gente poder lutar. Não existe vitória nessa empreitada espiritual se não for pelo está escrito. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Manejar, aqui é uma palavra que a gente usa quando a gente tem um instrumento nas mãos. Ah, eu manejo bem o machado, por exemplo. Ah, eu manejo bem né, qualquer ferramenta que seja. Então, veja bem que para nós, Paulo coloca aqui para Timóteo, ensinando o jovem Timóteo, que a palavra de Deus ela vai ser manejada, como se ela fosse um objeto que fosse possível pegar, né? Mas é que, na verdade, Paulo já tinha entendido que a palavra da verdade, ela é a espada do Espírito mesmo. Estudai a palavra de Deus, entesourai na memória suas preciosas promessas, para que quando formos desprovidos de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Então vai chegar um momento, né, que nós temos que estar prontos para a peleja, irmãos, que nós não vamos poder estar carregando a Bíblia para cima e para baixo. Aqueles que só leem no celular, sinto muito, não vai poder ficar levando o celular para cima e para baixo, não. O que nós vamos ter que empunhar, que é a palavra de Deus, vai ter que estar na memória, né? Então, que Deus, nosso Senhor, nos ajude a cuidarmos do templo do Espírito Santo, né, a exercermos toda a nossa energia, né, a nossa energia vital que Deus nos confere, que nós possamos direcioná-la no sentido de exercer isso, né, de usar a palavra. Cristo e a sua palavra estão em harmonia perfeita. Quando recebidos e obedecidos, abrem um caminho seguro para os pés de todos quantos se dispõem a andar na luz. Como Cristo na luz está, se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, teríamos um céu na igreja. Como é que é a força da igreja mesmo? Como é que seria? Se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, teríamos um céu na igreja, aqui na terra. Os cristãos estariam ávidos, famintos de pesquisar o quê? A escritura, né? A palavra. Impacientes esperariam um momento de comparar texto com textos e de meditar sobre a palavra. Estariam mais ávidos da iluminação da palavra do que do jornal matutino, revistas ou novelas. Seu maior desejo seria comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Em resultado, sua vida se amoldaria aos princípios e promessas da palavra. Suas instruções ser-lhe-iam como as folhas da árvore da vida. Seria neles uma fonte de água que saltaria para a vida eterna. Chuvas frescas de bênção lhes refrigerariam e revigorariam a alma, levando-os a esquecer todo o trabalho e canseira. Seriam fortalecidos e animados pelas palavras da inspiração. Testemunhos Seletos 3, página 238. Irmãos, aqui é tanta informação.
nesse texto, que mostra para nós que nós realmente temos que receber a Cristo e sua palavra. Primeiramente, né, nós temos que empenhar toda a nossa energia, esse é o equilíbrio entre fé e obras. Eu creio, Deus me dá a fé de Cristo para crer. E Ele me confere energia para que eu possa dedicá-la e empenhá-la em viver. Então Ele pode agir em mim. Como aquele aleijado que estava na beira do tanque, né? Que Jesus foi ter com ele e perguntou: o que queres que te faça? Ele não falou o objetivo dele, ele começou a dar desculpas, certo? Só que quando Jesus disse: levanta, toma teu leito e anda, a pouca energia que existia no corpo daquele homem que estava ali cativo há 38 anos da paralisia, ele pegou e aplicou. Ele aplicou a energia do seu corpo para fazer a menção de levantar-se. Quando ele fez menção de levantar-se, Deus derramou o poder do céu para que ele ficasse de pé. Isso é exercer na energia do nosso ser para executar o que Deus está mandando. Se nós pela fé o fizermos, Ele derrama poder para que nós possamos executar, né? E a glória é de quem? É totalmente dele, porque nós somos desprovidos desse poder. Nós devemos agir, mas nós não temos o poder de executar, mas ele tem, né? Então, como é que seriam as igrejas hoje? Seria o céu na terra. Por quê? Porque a vontade de Deus seria feita, não é isso que está lá no Pai Nosso? A oração que Jesus ensinou, a oração modelo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então não haveria mais disputas, não haveriam mais divisões, não haveriam mais perseguições, porque se o povo de Deus realmente estivesse aplicando toda a sua energia em buscar a verdade, não haveriam divisões. A palavra de Deus ela seria 100% compreendida de todos, né? E a nossa fome maior não seria por programas, irmãos. Seria por comparar texto com texto. Seria por chegarmos a uma conclusão iluminada por Deus. Era assim com os nossos pioneiros, quando eles começaram a estudar a palavra de Deus, né? E formar as nossas doutrinas, que são os pilares da nossa fé, né? Então, seria mais importante do que comer e beber. Então, muitas vezes nós estamos preocupados, né, com a refeição e ansiosos por receber o alimento físico. Se nós realmente entendêssemos a importância da palavra, nós agiríamos como Jesus, que estava com fome. Os discípulos voltaram e disseram: o senhor já comeu? E ele disse: não. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, a fome pela palavra iria sobrepujar, inclusive, a fome física, né? Então, o que nós veríamos ali? Nós estaríamos moldados de acordo com o caráter de Cristo, vivendo a palavra de Cristo, né? E os princípios e as promessas de Deus seriam vivos em nós. As pessoas veriam em nós a vontade de Deus. Mas a minha esperança é que exatamente neste momento agora que nós estamos aqui reunidos lendo, que o Espírito esteja agindo para que isso seja possível na minha e na vida de vocês. Eu creio verdadeiramente que Deus nos reuniu, está nos ensinando sobre as folhas da árvore da vida, para que isso aconteça, para que a gente creia que é possível e que possamos começar a refletir isso. Deus não perde tempo, irmãos, ele nunca perde tempo e ele não investe em quem não pode dar fruto para ele, né? Então você veja só, vamos encarar isso como sendo a verdade. A hora que nós abrirmos a palavra, a hora que nós estamos lendo o texto, vamos entender que aquilo ali está nos curando, né? E aí, irmãos, não vai haver problema psicológico, não vai haver depressão, ansiedade, pânico, não vai haver nada que vai ser maior do que a cura que Deus está fornecendo para nós. Porque nenhuma enfermidade é maior que Cristo. Tanto não é que Cristo não pode estar com Lázaro na sua morte, porque senão Lázaro não teria morrido se Jesus estivesse ali. Então vamos nos apegar firmemente, né? Receber, né, dessa água viva. Então já estamos indo para o fim. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aqui está a ira do diabo. O diabo enganou a raça humana por milênios, afirmando que não era possível parar de pecar. Mas existe uma forma e a receita é plena. Escondi a tua palavra no meu coração. Por quê, irmãos? Porque quando eu escondo a palavra no meu coração, quando eu recebo a palavra, eu recebo Cristo. E agora é Cristo agindo em mim. É Cristo, por isso que ele é o autor e consumador da fé, porque se ele vive em mim, agora a peleja já não é mais minha, a peleja é dele. Era isso que Deus ilustrava em Israel cada vez que haviam as lutas contra exércitos inimigos. Quantas vezes que Israel venceu as lutas apenas cantando ao Senhor? Por quê? Porque não era mais eles reconheciam que agora era Deus lutando. E quando nós temos natureza espiritual, irmãos, quando a natureza divina faz parte do nosso viver, nós reconhecemos que não somos nós mais que vamos vencer a luta. É Ele. Ele vai vencer.
nos usando, mas é Ele que vence, né? Caso não queiramos ser desencaminhados por erros e falsidades, o coração deve ser previamente ocupado pela verdade. A palavra de Deus fornecerá à mente armas e poder de poder divino para vencer o inimigo. Feliz o homem que, quando tentado, acha seu caráter rico no conhecimento das Escrituras e encontra abrigo sobre as promessas de Deus. Escondi, disse o salmista, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Então, olha só, Deus nos ensinando a lutar. Esta palavra deve estar sempre em nosso coração e em nossos lábios. Está escrito deve ser a nossa âncora. Precisamos relacionarmos melhor com a Bíblia. Poderíamos cerrar a porta a muitas tentações, caso decorássemos passagens da Escritura. Barremos o caminho às tentações de Satanás como está escrito. Enfrentaremos conflitos, a fim de provar nossa fé e coragem. Porém, eles nos tornarão fortes se vencermos pela graça que Jesus está pronto a conceder-nos. Precisamos crer, porém precisamos apoderar-nos das promessas e não duvidar. Só esse texto aqui para nós, se fosse lido amanhã, nesta manhã, seria o suficiente. É muito bom. Poderíamos cerrar a porta a muitas tentações caso decorássemos as palavras da Escritura. Barremos o caminho às tentações de Satanás como está escrito. Irmãos, toda a mensagem de pela fé é linda, ela é perfeita, ela mostra que a palavra gera em nós o objeto da fé. A palavra gera em nós o objeto da fé. É por isso que na peleja nós temos que citar a palavra na nossa mente e nos nossos lábios. Tem momentos que nós vamos ter que citar de forma audível contra o inimigo. Essa é a batalha da fé. Devemos viver não para exaltar a nós mesmos, mas para que possamos, como filhinhos de Deus, fazer como o melhor de nossas habilidades, obra que Ele nos confiou. É nossa obrigação dar uma impressão correta aos outros. Estamos nos preparando para a eternidade, quando o grande médico enxugará para sempre as nossas lágrimas de todos os olhos e as folhas da árvore da vida serão para a cura das nações, né? Os santos e remidos que aqui houveram amado a Deus e observado os seus mandamentos entrarão pelas portas da cidade e terão direito à árvore da vida. Dela comerão livremente, como os nossos primeiros pais antes da queda. As folhas daquela árvore frondosa e imortal serão para a cura das nações. Todos os seus ais terão desaparecido. Nunca mais sofrerão doença, tristeza ou morte, pois foram curados pelas árvores da folha da vida. Jesus então verá o resultado da sua alma e ficará satisfeito quando os remidos que estiverem sujeitos à tristeza, aos trabalhos e aflições, que gemeram sobre a maldição, se reunirem ao redor da árvore da vida para comer o seu fruto imortal, da que nossos primeiros pais perderam todo o direito. Quando transgredir os mandamentos de Deus, não haverá perigo de jamais perderem novamente o direito à árvore da vida, pois aquele que tentou nossos primeiros pais a pecar será destruído pela segunda morte. E um dia nós vamos estar num momento tão especial que será fantástico nós contemplarmos com os nossos olhos, o presente que Deus preparou para nós. E Apocalipse 22:14 se cumprirá. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos. O que são os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus são palavra, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos derrame fé na nossa mente, no nosso coração, nós possamos compreender que não há vida espiritual sem a leitura da palavra de Deus, que nós possamos separar tempo para sermos nós e Deus, embora existam pregações maravilhosas, embora existam livros traduzidos que são maravilhosos, mas que nós possamos dedicar aquele tempo para ser íntimo, só nós e Deus, e Ele falando aos nossos ouvidos. Eu convido a todos que puderem, vamos nos ajoelhar e vamos orar, agradecendo a Deus pelo maná que Ele derramou. Querido Deus, querido Senhor, nós te louvamos pela tua bondade e grande misericórdia. Obrigado pelo banquete espiritual desta manhã. Obrigado, Senhor, por trazer uma mensagem que reforça, Pai, reforça na nossa mente a necessidade, Pai, de nós vivermos de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos alimentarmos mais de tua palavra, ela está disponível ainda. Nos ajuda a nos deleitar, Pai, nas histórias. Nos ajude, Pai, Pai Santo, a ver a nossa vida retratada ali.
Nos ajude a entender como os personagens venceram, Pai. Nos ajude, Pai, a desejar o que eles desejaram, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos como Moisés, que pela fé via aquela cidade que estava sendo preparada, que rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó. Nos ajuda a sermos como Abraão, Pai, que andou contigo e foi perfeito, Senhor, ouvindo as tuas palavras. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a sermos, Pai, como aqueles personagens, como Paulo disse a Timóteo, Pai, que nós possamos falar aos nossos filhos, que eles desde pequenininhos sabem as sagradas letras que estão preparando eles para a salvação. Nos ajude a reforçar isso na nossa mente, no nosso coração, de nossa família, e que possamos, Senhor, meu Deus, nos deleitar, porque aquela grande mesa quilométrica que está sendo preparada no céu, Pai, que tem frutos de todas as espécies ali, Pai, simboliza o alimento espiritual que hoje o Senhor quer nos dar. Uma variedade, Pai, uma variedade, Senhor, de palavra, Pai, com sabor, Pai, para nós. Obrigado, Senhor, por ter dedicado tempo e iluminado pessoas para deixar esses registros para nós. Obrigado porque o Senhor se preocupou com a nossa geração, que é tão débil, Pai, e o Senhor tem tanta revelação para nos dar. Muito obrigado, Senhor, porque naquela cruz, Jesus lembrou-se de nós. O nosso nome estava na sua mente. E ele teve a certeza que valeria a pena. Então, Senhor, nos ajude a não te envergonhar. Nos ajude a não sermos humilhados pelo diabo, Senhor, como tantas vezes acontece em nossa vida, Senhor. Nos ajude a citar a tua palavra com convicção, Senhor. E que essa palavra citada, Pai, ela mesma volte para nós, Pai, não bate e volta, Pai. Como um bumerangue, Pai, que vai contra o inimigo e que volta para nós em forma de força, Pai, de fé, Senhor, e de poder. Por favor, nos ajude a enfrentar essa batalha do Espírito, Senhor. Que possamos empunhar essa espada, Pai. Que a espada flamejante de Jesus esteja na nossa mão, Senhor. Por favor, ajuda-nos, Pai. Livra-nos de nós mesmos. Ajuda a subjugar o nosso ego diante do Senhor, o nosso orgulho, Pai. E reconhecer que nós nada somos. Ajuda-nos a reconhecer que somos mendigos espirituais e que precisamos, Pai, urgentemente do teu socorro. Por favor, alimenta-nos, ajuda-nos, Senhor Deus, a entesourar a palavra, e que naqueles momentos, Pai, que serão derradeiros em nossa história, que a Bíblia não estará em nossas mãos, Pai, que a nossa mente esteja recheada, Pai, da tua palavra. Por favor, fica conosco, dá-nos o batismo do Espírito Santo hoje, renova nossas forças espirituais, mentais e físicas. Dá-nos, Senhor, meu Deus, Cristo em nós a esperança da glória, pois assim poderemos vencer a carne, o mundo e o espírito. E peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo seja Ele a direcionar nossa mente e as nossas palavras, que só Ele ocupe o trono do nosso viver. Nós te suplicamos em nome de Jesus essas bênçãos. Amém.